Fala galera, beleza? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sequências numéricas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do termo geral e da soma dos n termos da PA e da PG. Só para lembrar rapidinho que sequência numérica é basicamente uma listagem de termos que segue um padrão específico. Então quando você lista termos de maneira que você pode determinar o termo que vem depois ou então o termo que vem antes, você está fazendo uma sequência numérica. Elas funcionam da mesma forma que funções. Então você pode comparar, por exemplo, a função APA, que a gente vai ver no termo geral com uma função afim, e a PG com uma função exponencial. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa comparação usando o termo geral, certo? E a gente vai responder alguns exemplos de PA e PG e também trabalhar a questão da soma dos primeiros n termos de cada um desses elementos. Belezinha? Então vamos lá. Vamos começar aqui então, como eu disse para vocês, pela PA. A progressão aritmética. Então vamos começar pela PA, no caso. O que a gente vai fazer aqui na PA? Primeira coisa, vamos analisar o termo geral da PA. E qual seria esse termo geral da PA? A PA tem um termo geral, que é a fórmula que você usa para poder determinar quais são os termos da PA, dependendo da ordem que ele aparece, certo? Lembrando que, como eu disse, é uma função afim, isso aqui. Então o que acontece? Se eu tenho aqui o termo que está na posição n, certo? Vamos falar do termo AN. Então, n é para representar a posição do termo. A seria basicamente o termo genérico da PA. E o que acontece? Esse n aqui que vai representar a posição dele, eu vou utilizar no cálculo. Agora observe o seguinte, esse termo qualquer da PA, eu posso encontrar fazendo a soma do primeiro termo da PA, que é no caso o A1, eu preciso saber quem é esse A1, ou então usando alguns macetes que eu vou mostrar para vocês, a gente também consegue fazer sem utilizar o A1, apenas utilizando lógica, mais n menos 1 vezes E. E aí, eu vou revisar com vocês aqui durante esse processo aqui no termo geral, o que seria, no caso, a minha razão da PA. Razão da PA é o termo que a gente encontra que somado ao primeiro, ele determina o segundo termo. E quando eu somo no segundo termo, ele determina o terceiro, e assim sucessivamente. Seria a diferença entre dois termos sucessivos de uma PA, certo? Então, se você tem aqui um termo inicial aqui, e um termo final aqui, eu vou colocar aqui AN e AN mais 1, por exemplo. A razão seria essa parte aqui, seria o valor desse comprimento aqui, que separa esses dois termos. Belezinha? Então vamos lá. O que acontece aqui no termo geral da PA? Como eu disse, ele é utilizado para determinar quais são os termos que vão aparecer nessa PA, certo? Com ele a gente consegue determinar quem é o termo que vem antes, quem é o termo que vem depois, um termo aleatório dentro da PA. Se eu dissesse, por exemplo, para você, vamos denominar aqui os números pares, certo? Começando a partir do 2. Então você vai ter o quê? 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. Para que você determinasse quem é, por exemplo, o 100º termo dessa sequência que você está fazendo aí. O primeiro é o 2, o segundo é o 4, o terceiro é o 6. Você teria que fazer todos esses termos para poder determinar quem seria esse termo da posição 101. No caso, com o termo geral da PA, você não precisa. Basta que você substitua aqui a ordem do termo que você está querendo achar, no caso 101, a razão aqui dentro e coloca o primeiro termo. Fazendo isso, você consegue encontrar esse termo que está nessa posição. Então vamos lá, utilizando esse nosso exemplo, no caso. Então, se eu fico aqui com o exemplo em que eu vou ter o termo A1 sendo 2, a razão, já que eu estou contando os termos pares, vai ser 2, né? A diferença entre 4 e 2. Se eu quero saber sempre a razão, basta que eu subtraia os dois números. O que vem depois, subtrai o que vem antes, que eu já encontro a razão. Então, por exemplo, 4 menos 2 dá 2, 6 menos 4 vai dar 2, 8 menos 6 vai dar 2, 10 menos 8 vai dar 2 também. Então, a razão vai ser essa diferença entre dois termos sucessivos dentro da nossa PA. No caso, então, nossa razão aqui dos termos pares vai ser, no caso, 2 também. Galera, lembre sempre o seguinte, na PA, essa razãozinha aqui para mim, ela vai determinar se essa função se essa PA ela vai ser crescente, se ela vai ser decrescente ou se ela vai ser constante. Vou mostrar com base na questão da função afim. Então preste bem atenção, viu? Mas vamos lá. O que eu estou querendo descobrir aqui, galera, é o termo da ordem
101. 110 primeiro termo que eu não sei. Como é que eu faria isso utilizando o termo geral da PA? Simples. O termo A 101 vai ter que ser igual ao quê? Ao primeiro termo, que é 2 mais 101 menos 1 vezes 2, certo? O resultado dessa expressão vai ser esse termo da ordem 101. Então o que acontece? Ó, eu botei então aqui 101 menos 1, vou só repetir aqui, tá? 2 mais 100, que seria 101 menos 1, vezes 2. E no caso aqui eu vou ter o quê? 100 vezes 2, que dá 200. Então 2 mais 200, que é igual a 202. Então o que acontece? Se eu não tenho o termo geral da PA, eu preciso necessariamente construir a PA para determinar qual é o termo que está naquela posição dela, certo? Então, se eu pego aqui e peço para você o termo de ordem 153, você vai precisar construir a lista todinha até o termo 152 para descobrir quem é o termo 153. Agora, se eu tenho o termo geral, eu não preciso fazer isso. Basta que eu conheça o primeiro termo e a razão. Sabendo quem é o primeiro termo e a razão, eu já consigo determinar o resto. Agora, vamos dar só uma analisadazinha nesse termo geral, vendo ele como uma função afim, que aí você vai entender essa questão de como é que funciona o raciocínio do termo geral. Então vamos lá. Galera, vamos analisar esse termo geral aqui. Preste bem atenção numa coisa. Bem, como a gente está trabalhando, como eu disse, com a ideia de que isso aqui seria similar a uma função, então vamos fazer alguns comparativos. Primeiro, esse termo AN aqui, por sua vez, ele é o que eu vou chamar de f de x ou então de y. Para facilitar, eu vou colocar só um y. Então, ó, isso aqui vai ser o nosso y da função. Ou seja, são os valores que a função vai assumir no eixo y. Agora, quem vão ser os termos desse lado aqui? Ó? Aqui eu vou ter um termo que não vai ser alterado, certo? Que é o nosso termo A1. O termo A1 vai ser a mesma coisa que o nosso coeficiente linear dentro da função. Então ele poderia ser o que a gente chama de B da nossa função afim. Agora vamos para cá. Observe aqui n-1, tá? n-1, esse n aqui é a ordem do termo. A gente está substituindo esses n's que aparecem aqui, as posições aqui, eles vão nos dando n's, esses n's a gente substitui aqui e os valores vão sendo alterados aqui dentro desse parêntese, correto? Não vai se permanecer um valor constante. Por exemplo, eu vou utilizar o mesmo termo inicial da PA. Então, o termo A1 da PA que eu estou trabalhando, eu vou utilizar. A razão dessa PA eu também vou utilizar o tempo todo. Agora, se eu preciso determinar o termo da ordem 50, ou então o termo da ordem 7, certo? A única coisa que vai variar aí no caso é o meu n. Portanto, isso aqui, galera, é o que a gente vai chamar de variável. Vai ser o nosso x. E aí, como eu disse para vocês, a razão aqui no caso também vai ser uma constante, vai ser um valor que não vai ser alterado. Por quê? Se eu estou trabalhando dentro de uma PA, ela vai ter que ter uma razão que vai valer para todos os termos. Então, ela não vai ser alterada. Essa razão a gente pode chamar de A e dizer que ele vai ser o nosso coeficiente linear. Agora, observa aqui, ó. Se eu baixo aqui essa igualdade, coloco aqui essa soma e aqui a multiplicação, você tem a equação, você tem a nossa função afim genérica. Ó. Então, você tem aqui y, só escrevendo aqui embaixo para ficar mais claro, y igual a ax mais b. E aí o que acontece com esse termo geral aqui? Você consegue trabalhar com ele, certo? Da mesma forma que você faz com uma função afim. Dá para você utilizar as mesmas artimanhas para poder ir desenrolando. Então vamos lá. Ó. Por exemplo, se eu vou interpretar a questão de ser crescente, decrescente ou constante de uma PA, porque sim, eu peguei os termos pares, eles vão aumentando. Mas, por exemplo, eu posso pegar uma contagem regressiva. Então, quando eu faço aquela contagem 10, 9, 8, 7, aquilo também é um exemplo de PA. É uma PA decrescente, mas é uma PA, certo? Então, o que acontece? Tem como ser, então, as PAs crescentes, decrescentes e constantes. Basta que a gente observe quem é essa razãozinha R aqui. Ela vai equivaler às mesmas situações que equivale esse nosso coeficiente linear aqui. Então, o que acontece? Quando o nosso coeficiente linear ele pode ser maior do que zero, ou pode ser maior do que zero, menor do que zero ou igual a zero, né? Se ele for igual a zero, a gente não está lidando com uma função afim, está lidando com uma constante, certo? Para uma reta paralela ao eixo x. Agora, se ele for maior do que zero,
a função é crescente. Se ele for menor do que zero, a função é decrescente. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A mesma coisa vai valer para esse R. Então eu vou poder dizer o seguinte, ó, se esse R ele é maior do que zero, vou colocar aqui embaixo, fica mais fácil. Então eu vou poder dizer o seguinte, ó, se esse R ele é maior do que zero, eu estou lidando com uma PA crescente. Uma PA crescente. Se esse R for igual a zero, então eu estou lidando com uma PA constante. Se esse R for menor do que zero, por sua vez, eu tenho uma PA decrescente. Certo? Então o que acontece? Ó? Tem três situações para a minha PA, assim como tem três situações para a minha função afim. Ou ela é crescente, ou ela é constante, ou então ela é decrescente. Né? São as três situações que a gente vai ter para a nossa PA aqui. E o que acontece? Você vai ter situações diversas. Como eu disse para você, uma contagem regressiva é um exemplo de uma PA. Então, se eu começo do 10 e vou contando até o zero, eu tenho uma PA decrescente. Se eu faço uma sequência de termos que só tem um número só, por exemplo, 2, 2, 2, 2, 2, 2, eu tenho uma PA constante. Se eu tenho a sequência dos números pares, é uma PA crescente, certo? Então você vai ter essas variações. Agora vamos pegar aqui um exemplo aleatório para a gente utilizar essa questão aqui no nosso termo geral. Então vamos lá, galera. Ó, aqui a gente vai observar o seguinte. Eu vou ter aqui um termo A5, certo? O quinto termo da nossa PA, ela vai com esse 8. Eu vou ter uma razão que vai ser igual a 3 e eu estou querendo o 12º termo dessa PA. Então, como eu disse para vocês, a gente pode fazer algumas modificações naquela forma do termo geral para poder utilizar ele da maneira que fique melhor e mais se adeque à nossa necessidade. Então, por exemplo, eu consigo fazer o seguinte, ó. No termo geral da PA, o que eu tenho? AN, que é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão que é R. Beleza? Agora, eu posso fazer algumas adequações para que fique mais fácil de eu trabalhar nessa mesma situação. Por exemplo, galera, o que seria o termo A5, certo? Dentro dessa PA. Se eu substituísse esse AN aí por A5, olha só o que a gente vai fazer. Se eu trocar aqui esse termo AN por A5, quem vai ser esse termo A5 aqui? Ele vai ser o primeiro termo mais 5 menos 1 vezes a razão R, tá? Eu substituí apenas o A5, não substituí sem nem a razão e nem substituí o A1. Eu estou querendo encontrar uma outra expressão que me ajude a representar esse A1, esse A5 aí. Então o que vai acontecer? Ó? 5 menos 1 dá 4. Então o que eu vou ter aqui? Que esse A5, por sua vez, vai ser A1 mais 4R, certo? 4 vezes R. Beleza? Então vamos lá. O que a gente vai fazer então aqui? Ó? Você vai analisar que se eu tenho aqui que esse A5 é igual a A1 mais 4R, eu vou substituir nesse termo geral, para não precisar encontrar o A1 ainda, eu vou colocar esse A5 aqui usando essa representação. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? No caso, eu vou separar. Ó. Se você observar bem aqui, dentro do termo geral, você já tem esse A1. Basta que eu separe essa parte aqui em 4R e nos demais R que eu vou estar trabalhando. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Quem é que vai ser o nosso A12? O nosso A12, ele vai ser então, por definição, ele vai ser então o nosso A1, certo? Que eu não vou substituir, tá? Até porque eu não sei, não fui atrás dele, nem vou. Vai ser A1 mais N menos 1, ou seja, 12 menos 1, vezes a razão, que é, no caso, o nosso 3. Mas só para facilitar o entendimento, vamos deixar aqui por hora o R, tá? Sem substituir. Que vai ficar um pouquinho mais fácil de entender o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma manhãzinha aqui bem simples, mas que vai ajudar pra caramba.
Então vamos lá. No caso, 12 menos 1 vai dar 11. Então eu vou ter 11 vezes R. No caso aqui eu vou ter então A1 mais 11R. Show de bola, né? Agora o que eu estava precisando, pessoal? A5, que é esse 8 aqui, ele vai ser A1 mais 4R. Aqui eu não tenho A1, não tenho 11R. De 4 para chegar em 11 vai faltar o quê? 7. Então o que acontece? Você vai ter então aqui os 4 R's necessários para representar esse 8 aqui e ainda vai sobrar 7R. Eu vou simplesmente separar. Em vez de escrever 11R, eu vou escrever 4R mais 7R. Beleza? Agora olha só como é que vai ficar isso aqui. Ó. Então esse A1 mais 4R mais 7R. Agora olha bem aqui, galera. Ó. Aqui você vai ter o nosso A1 mais 4R. Então, em vez de eu ir atrás do primeiro termo da PA, eu posso simplesmente vir aqui e já substituir o A5 bem aqui, ó. Certo? E aí veja só o que vai acontecer. Quando eu fizer essa substituiçãozinha aqui, esse A1 mais 4R, o que vai rolar aqui? Eu vou poder só trocar isso aqui por 8, que é o nosso A5, e vou trocar esse R aqui por 3. E aí eu já vou conseguir determinar quem é o nosso 12º termo. Então, ó, no caso aqui eu vou ter um 8 mais 7 vezes 3. Então o que vai acontecer aqui? Ó? 7 vezes 3 dá 21 e 21 mais 8 vai dar o quê? 29. Beleza? Então no caso, quem é que vai ser o nosso termo A12? 29. Dentro dessa nossa PA, o termo que a gente está procurando é o 29. Esse tipo de artimanha que você separa as coisas para poder não precisar encontrar o primeiro termo, funciona muito bem. Agora, se eu te entrego o primeiro termo, que nem a gente fez lá com a questão da PA dos termos pares, fica moleza, dá para você achar também tranquilamente. Agora, se eu não te entregar, dá para você fazer isso. Você pode simplesmente representar esse termo em expressão, com elementos que tem aqui dentro do termo geral da PA, e você consegue fazer a conta do mesmo jeito. O que seria bem mais prático do que você ainda ir encontrar o primeiro termo, que daria esse mesmo trabalho aqui, para depois encontrar o seu termo, encontrar a resposta que é verdadeiramente o que você quer na pergunta. Belezinha? Então vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre a soma dos N termos da PA, certo? No caso, pessoal, existe uma fórmula que é a seguinte. A soma dos N primeiros termos, que esse é SN, vai ser igual a o primeiro termo da PA mais o último termo da sequência que você está somando, vezes o número de termos que você está somando, dividido por 2. Então essa representaçãozinha aqui, galera, ela vai fazer com que a gente encontre, certo? A gente determine a soma de uma quantidade massiva de termos. O que seria essa soma? Imagina o seguinte, você vai precisar somar os primeiros 3 números pares. Então 2, 4, 6, 2, 4 e 6, certo? Então 6 e 4, 10, mais 2, 12. Beleza? Essa soma dos termos que estão dentro da PA é o que a gente chama de soma dos N primeiros termos de uma PA. Agora, se for uma coisa pequena, como esses 3 primeiros, tá beleza. Mas se eu pedisse para você somar os primeiros 50, aí já daria um pouco mais de trabalho. Você precisaria fazer uma soma por vez. Então, para facilitar esse trabalho, você pode utilizar essa relaçãozinha aqui, que é a do termo da soma dos N termos da PA. Como é que ela vai funcionar? Basta que você saiba quem é o primeiro termo da PA, quem é o último termo da sequência que você está somando. Então, por exemplo, se eu pedir os 50 primeiros termos pares, eu tenho que saber quem é o A50, certo? Que no caso seria o nosso 100. E aí você vai somar o primeiro com o último, multiplicar pelo número de termos dessa sequência que você está vendo aí, e, por último, dividir por 2. Belezinha? Então, por exemplo, ó, no nosso caso aqui, eu somei o quê? O A1, que seria no caso 2, com o A50, que seria no caso o nosso 100, certo? E determinei quem são a soma quem é a soma dos 50 primeiros termos da nossa PA. Então vamos lá, vou só fazer esse exemplo aqui. Essa soma S50, ela vai ser igual a A1, que é 2, mais 100 vezes 50
dividido por 2. Belezinha? Então o que é que vai acontecer? Essa nossa situação aí, essa nossa soma aí, ela vai permitir que a gente encontre a soma desses 50 primeiros termos sem precisar somá-los necessariamente todos juntos. Então o que é que vai acontecer? 2 mais 100, 102, certo? Então você vai ter aqui 102 vezes 50 dividido por 2. Então olha só, no caso aqui eu vou ter 102 dividido por 2 e 5 vezes 50. Gente, como eu já tenho ali um 2 embaixo, tanto ele divide o 102 quanto 50, eu posso fazer uma simplificação. Ou seja, eu posso cortar ou 102 ou 50 com um 2, para não precisar fazer a conta de vezes e no final ter que fazer a divisão. Então eu posso simplificar, porque aí eu diminuo um número e quando eu for fazer a multiplicação, eu faço a multiplicação de números menores. Por exemplo, aqui, ó, posso cortar o 102 com 2. 102 dividido por 2 vai dar 51. Beleza? Como vai dar 51 aqui, basta que eu faça a multiplicação de 51 vezes 50. Que no caso aqui vai ser o quê? 0, 0. E aqui vai dar 5, 2, 5. Peraí. 5. Então no caso dá 2.500. Então vamos lá. No caso então aí vai dar 2.500 ou 2.550. Então no caso aí o que acontece? Essa soma do 0 é 50, ou essa soma é 50, vai ser 2.550. Belezinha? A ideia de usar essa fórmula é basicamente essa. Enquanto eu pego primeiro o último termo da sequência que você está somando todos os valores, o número de termos que está somando, soma os dois termos, multiplica por este n e divide por 2. É um bem simples, é uma fórmula bem tranquila. Belezinha? Agora vamos para a nossa PG. No caso, o termo geral da PG, que vai ser a função que vai ajudar a gente a entender qual é o comportamento dela, é essa daqui. AN, certo? Que é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Galera, só revisando rapidinho. Na PA, a razão era a diferença entre dois termos sucessivos. Então, era o termo de maior ordem menos o termo de menor ordem. Na PG, a razão vai ser esse Q. E esse Q, ele vai ser a divisão entre o termo de maior ordem e o termo de menor ordem. Então, só anotando aqui rapidinho. Se eu tenho aqui o Q, que é a razão, ele vai ser o termo AN sobre o termo AN menos 1. Belezinha? Então, o que acontece? A divisão desses dois termos é o que a gente vai chamar de PG, de razão dessa PG, beleza? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Essa expressão ela vai funcionar assim como uma função exponencial, beleza? Então vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo, vou pegar aqui um A1 igual a 2, vamos pegar aqui uma razão Q igual a 3, por exemplo, e vamos determinar aqui, sei lá, o termo N, o termo A5, certo? Vou pegar termos pequenos aqui só para a gente fazer a conta de boa. Então, como é que vai funcionar aqui? A utilização dessa forma é a seguinte. Você simplesmente vai substituir aqui o nosso A5, que é o que a gente está querendo descobrir, e vai dizer que ele vai ser igual a 1, que é no caso o nosso 2, vezes a razão, que é 3, elevado a n menos 1, que é, no caso, o n é o 5, então vai ser 5 menos 1. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter 2 vezes 3 elevado a 5 menos 1. 5 menos 1 é quanto? 4. Então aqui eu vou ter 3 elevado a 4. Por sua vez, eu vou fazer o seguinte. 2 vezes 3 elevado a 4. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3 dá 81. Então eu vou ter aqui 2 vezes 81. 2 vezes 81 eu vou ter então o que é aqui? Ó, 162. Ou seja, o meu quinto termo dessa PG vai ser o termo de número 162. E você observa que a gente saiu de um termo pequeno, que era o 2, uma razão relativamente pequena, que é o 3, e você vê que rapidinho ele chegou ao termo 162. Isso funciona porque a PG ela funciona igual a uma função exponencial. E eu vou mostrar para vocês agora como é que é isso. Então, observa aqui. Galera, a gente já viu aquela questão da função exponencial. Eu espero que você dê uma relembrada, porque tem alguns tipos de funções diferentes. Aí eu vou pedir para você ter já dado uma olhada na nossa aula de função exponencial, em que eu explico algumas variações da função exponencial e como é que eu faço para encontrá-las.
Você vai conseguir entender isso aqui muito mais fácil. Então vamos lá. No caso, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a PA e vou chamar isso aqui de Y, certo? Então isso aqui é os nossos valores que a gente vai encontrar no eixo Y. Aqui eu vou ter um termo que não vai variar e nem vai ser alterado, que é no caso o nosso A1, que eu vou dizer que é o nosso que é um coeficiente que a gente vai ter aqui. Eu vou chamar esse coeficiente aqui no caso de B, tá? Agora, observa que eu vou ter também outro valor que não vai ser alterado. Quem? O quê? A razão ela vai ter que permanecer a mesma em todas as situações da nossa PG. Então não importa quais sejam os dois termos sucessivos, a razão vai ter que permanecer inalterada lá, certo? Então o que acontece? Se esse termo aqui também não se altera, eu vou dar uma letra para ele, que agora no caso vai ser um A. Já está dando mais ou menos para entender o desenho? Agora vamos lá. Da mesma forma que na PA, a PG só vai variar a posição dos termos, ou seja, só a ordem deles, e você vai substituir essa ordem na forma para encontrar os valores desses termos, o valor que corresponde àquele termo naquela ordem. Então, olha só. Então, a única coisa que vai variar aqui é esse N. Portanto, isso aqui é o que a gente vai chamar de X. Então, olha só, galera. Então, eu vou ter aqui, no caso, toda a estrutura de uma função exponencial do tipo y igual a... Você pode montar multiplicações e você vai ver que aqui vai ficar y igual a b vezes a elevado a x. Ou seja, você vai ter uma função exponencial com um coeficiente. Então, galera, o que acontece? Você vai analisar isso aqui da mesma forma que você analisa uma função exponencial. Existe uma tabelazinha que vai te dar uma série de situações para você memorizar, para tentar descobrir quando é que a função é crescente, quando é que ela é decrescente, quando é que ela é constante, quando é que ela é alternada. Que a função exponar, no caso da PG, ela ainda tem essa quarta opção. Ela pode ser alternada, que é quando dá um valor positivo, em seguida dá um valor negativo, depois dá outro valor positivo, depois outro valor negativo. Certo? Agora, o que acontece aqui, galera? Eu não vou trabalhar, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para poder analisar isso aqui e descobrir se ela é crescente, se ela é decrescente, se ela é alternada, como é que ela é, só observando, no caso, a questão da função exponencial. Então, por exemplo, ó, você vai utilizar as mesmas propriedades da função exponencial, tá? Então, o que vai dizer para a gente aqui se a função está crescendo ou se ela está decrescendo? Esse A aqui no começo, certo? Você vai observar que esse A, que é no caso a nossa razão, qual é o valor dele. Se ele for um termo maior do que 1, certo? Maior do que 1, então essa parte aqui da função ela está aumentando conforme o tempo passa. Beleza? Ela está subindo, certo? Agora, o que pode mexer ainda com isso? Vamos lá. Aqui é um termo maior do que 1, a função está crescendo. Se esse B aqui é um número negativo, então você vai ter que fazer a multiplicação aqui e fazer o jogo de sinal. Então todos os resultados vão acabar sendo negativos, ou seja, ela vai virar uma função, uma PG decrescente. Se aqui está crescendo e esse termo é positivo, então você tem uma PG crescente, pelo mesmo motivo. Quando você fizer o jogo de sinal, os resultados vão ser positivos. Então ela cresce, sem problema nenhum. Agora, se esse A aqui ele é um termo menor do que 1 e ela está decrescente, aí só inverte. Quando aqui for positivo, ou quando aqui for negativo, ela está crescendo. Quando aqui for positivo, ela vai estar decrescendo. Beleza? E a situação em que ela vai ser alternada. Que situação vai ser essa? Quando esse A aqui, ele for um valor menor do que zero. Porque aí, para valores positivos, valores pares aqui nesse expoente, você vai ter termos positivos. Para os valores ímpares, você vai ter, para valores pares, para valores pares você vai ter termos positivos, para valores ímpares, você vai ter termos negativos. E ela vai ficar alternando entre valores positivos e negativos o tempo todo, beleza? Então, essa análise aqui, você faz observando o coeficiente, faz observando essa razão e o primeiro termo. Fez essa observaçãozinha, dá para você encontrar facilmente, descobrir se ela é crescente, se ela é decrescente, se ela é alternada. E aí você pergunta, mas você não falou da constante. A constante é mais fácil. Se esse A aqui for 1, certo? Se você estiver lidando com essa razão, ela for igual a 1, então não importa qual vai ser o valor do expoente, isso aqui vai dar 1, e vezes esse B, a resposta vai ser o próprio B, certo? Então, essas são as 4 situações que você vai encontrar, no caso, na nossa PG. Ela vai poder ser crescente, decrescente,
constante e alternada. Certo? São essas 4 situações. Não vou pedir para que você memorize todos os padrões de todas elas, mas que você consiga interpretar de acordo com o que você vê da razão e do primeiro termo. Porque aí você vai fazendo a conta e percebe, por exemplo, você está fazendo ali, aí como você está fazendo, querendo encontrar um termo de uma ordem específica dentro da PG. Só que aí você observou que as características que te deram aqui iam fazer com que essa PG fosse decrescente, certo? E aí você observou que o primeiro termo seu está menor do que esse termo que está com a ordem lá na frente. Aí, então você já consegue deduzir daí que tem um errinho ali da conta, beleza? Então essa análisezinha aqui, ela vai permitir que você faça isso, certo? Vamos lá. Galera, então agora vamos para a soma dos n primeiros termos da PG. A soma dos n primeiros termos da PG vai ter a mesma função que o da PA. Determinar uma soma muito grande de termos que você não consegue fazer à mão, por exemplo. Então, no caso aqui, ela vai ser só com uma fórmula diferente. Mas ela ainda vai utilizar o primeiro termo, certo? Só que agora ele vai ser multiplicado por 1 menos a razão elevada a n. E tudo isso aqui vai ser dividido por 1 menos a nossa razão. Belezinha? E aí o que vai acontecer, galera? Eu vou substituir, então a partir do momento que eu sei quem é a razão, sei quem é o primeiro termo, então eu consigo encontrar qualquer valor, certo? Qualquer soma de termos sucessivos dentro da minha PG. Basta que eu substitua a ordem do termo bem aqui. Então vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho então uma PG qualquer, certo? E que eu vou ter aqui um primeiro termo, que ele vai ser 2, certo? Vou querer descobrir quem é a soma S5, tá? E que minha razão aqui no caso, eu vou pegar aqui um 3, só para a gente exemplificar. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir. No caso, a minha soma dos 5 primeiros termos vai ser igual a 2 vezes 1 menos. Minha razão no caso é 3, então 3 elevado a 5, dividido por 1 menos 3, que é no caso a nossa razão. E aí basta que eu calcule a potência, faça a diferença e depois divida pelo 1 menos 3. Então vamos lá. No caso aqui, o que eu vou ter? 3 elevado a 5. No caso, 3 elevado a 4 vai ser 81. E, portanto, eu vou ter que isso aqui vai ser igual a 2 vezes 1 menos 405. E 1 menos 3 vai ser menos 2. Belezinha? Então, no caso, o que a gente vai ter aqui? Ó? Resolvi a potência, agora é só fazer a subtração. Então, aqui vai ficar o que? Como eu já tenho menos 2 aqui embaixo e 2 aqui em cima, eu já posso ir simplificando esse 2 com esse 2 e a resposta vai ser menos 1. Ó. Mais com menos dá menos. Então, aqui vai ficar o que? Menos, abre parêntese, 1 menos 405, que vai dar o quê? Menos 404. Então, aqui vai ficar menos 404, que por sua vez vai ser igual a menos com menos mais 404. Belezinha? Ou seja, super simples também fazer a soma dos n primeiros termos da PG. Tranquilo também, certo? Agora, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Eu peço para que você tenha dado uma olhada bem antes na questão de função exponencial e logarítmica, certo? Que vai dar uma ajudada boa para você entender esse conteúdo. E depois dê uma revisada também, volte mais atrás, veja aquela aula que a gente já fez sobre função, sobre a questão de PA e PG, em que eu dou outros exemplos também, e tente refazer os exemplos dos materiais que eu mandei para vocês, beleza? Qualquer dúvida é só me procurar e estamos aí. Valeu!